Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Oni Movement TV e o tema de hoje é mais do que especial. Vamos falar sobre o reino de Deus, venha o teu reino, com participantes aqui de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o seu coração. Estará conosco o pastor Judson de Oliveira, estará conosco também o pastor Léo Paulino. Então, fica ligado, já vai convidando aí o máximo de pessoas para permanecer aí com você ou assistir de onde cada um estiver. Nos ajude compartilhando também esse link para que possamos alcançar o máximo de pessoas. Vem com a gente e vamos levantar o nome de Jesus aqui. Santo és o Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumente tua presença aqui, é o que queremos mais e mais. E eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. E eu mergulho na mirra ardente,
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Oh, vem, 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 vem sobre nós, vem, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, sempre, 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 todo sempre, Senhor. Digno de honra e glória, digno de honra e glória, que venha o teu reino de amor, que venha o teu reino de amor, reino de justiça, de paz e alegria, que venha o teu reino de amor, que venha o teu reino de amor, reino de justiça, de paz e alegria, que venha o teu reino de amor, que venha o teu reino de amor, reino de justiça, de paz e alegria. Ora vem, ora vem, ora vem. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Amém, amém, amém. Venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre nós, que seja essa a sua oração nesse tempo, nesse tempo, nesse tempo. Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Oh yes, there's pleasure in sin for a short time, but it's soon over. The hangover comes, and there's nothing you can do about it. It's going to be there. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace. And it's an urgent decision, because to delay makes the right decision harder. Indecision in itself is a choice. Not to decide is to decide not to.
Decisions are made whether we make them or not. Time decides if you will not. And time always decides against you. There's a lonely arena in the depths of your heart where the greatest battle of life must be fought alone. That's your decision about Christ. Your parents can't make it for you. The church can't make it for you. Your friends can't make it for you. Your girlfriend, your boyfriend can't make it for you. You have to make it yourself. And you must decide tonight. Aleluia! Essa deve ser a sua oração. Essa deve ser a sua motivação todos os dias. Escolher Cristo todos os dias, como você viu aí nesse vídeo. E é tão lindo quando a gente recebe nos nossos encontros, nas nossas vigílias, jovens se entregando a Jesus com tanta paixão, com tanto amor pelo Senhor. A melhor escolha que você pode fazer hoje é escolher Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Um pouco sobre o reino de Deus. Venha o teu reino. Venha o teu reino de justiça. Venha o teu reino de alegria. Venha o teu reino de paz. Eu escolho o teu reino. Eu escolho me entregar a ti, Jesus, todos os dias. Essa deve ser a sua maior motivação. Quando você acorda, ao dormir, ao acordar, você deve pensar, será que hoje a minha vida ela foi conectada a Cristo? Será que a minha vida está conectada a Cristo? Será que eu tenho caminhado, eu tenho vivido os meus dias para Jesus? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Venha o teu reino. Eu vou manifestar o teu reino. Eu quero viver a cultura do teu reino. Venha o teu reino sobre a minha família. Venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre a minha escola, venha o teu reino sobre essa cidade, venha o teu reino sobre a sociedade, venha o teu reino sobre o Brasil. Nesse tempo de pandemia, algo que Deus imprimiu nos nossos corações é essa mensagem, é essa oração que eu vou falar um pouquinho agora, que está em Mateus 6, que venha o teu reino, Senhor Jesus, que eu viva os meus dias estabelecendo o teu reino, que eu viva os meus dias te amando, te servindo, que eu viva os meus dias com os olhos nos céus e não com os olhos na terra. Será que você pode fazer essa análise de como você viveu esse ano? Estamos apresentando o nosso penúltimo programa do One Movement. E esse foi o tema que Deus colocou no nosso coração hoje. Venha o teu reino. Está conosco aqui o pastor Léo Paulino. E aí, Léo? Prazer imenso, né? A gente está junto mais uma vez, diante de um tema tão assim impressionante, maravilhoso. Eu sou profundamente apaixonado por esse tópico, né? Já meditei muito, estou meditando, e a cada tempo tem se tornado cada vez mais visível, né? O cumprimento do reino do Senhor vindo. Na verdade, ele já está dentro de nós, mas ele ao mesmo tempo está vindo. Ele está e ele virá. Né? Ele está dentro de nós temos esse reino inabalável, e ele está vindo porque a cada dia o Senhor está colocando os teus inimigos debaixo dos seus pés. Amém, nós vamos assistir e fazer parte disso. Vamos falar daqui um pouquinho mais. Está conosco também o pastor Judson de Oliveira, que vai falar com você daqui a pouco. Fica ligado aí, a gente já está fazendo contato com ele aqui, e ele vai falar um pouquinho com a gente também, aquilo que o Senhor tem ministrado no coração dele nesse ano. Foi um ano difícil, mas nós estamos aqui, nós permanecemos, e você também permaneceu. E a nossa oração, que se estabeleça o seu reino inabalável, Jesus. Todas as coisas serão abaladas nesse tempo. Estamos vivendo dias de abalo, dias terríveis, onde a igreja do Senhor ela é confrontada dia após dia. Mas você precisa permanecer fiel até o fim. Até o fim. Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus 6, 9. E nós vamos falar um pouquinho sobre a oração de Jesus. Quando ele ensina aos seus discípulos: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensinou a orar, ensinou os discípulos essa oração, e essa oração chega até você hoje. Essa é a forma correta. Essa é a forma correta de se chegar ao Pai. Venha o teu reino. Quando você ora, você não se achega a Deus pedindo, me venha uma calça nova, uma casa nova, um carro novo. Tudo isso é muito bom. Você não se achega ao Pai com um desejo por coisas materiais. Mas Jesus está ensinando aqui que você deve se chegar ao Pai, pedindo a Ele que venha o teu reino, que venha o teu poder, que venha o teu governo sobre mim, sobre a minha família, sobre essa geração. Essa oração nos encontra hoje e como nós somos confrontados por ela. Pastor Judson já está ali. Aleluia! Glória a Deus, Pastor Judson. Seja bem-vindo. Que Bom estar com honra. você. Que prazer ter você aqui com a gente para compartilhar essa mensagem tão poderosa, tão atual para os nossos dias. Eu tenho certeza que o Pai tem liberado coisas novas sobre você, e te ouvir é sempre um prazer, uma honra. Sou filha da sua geração, do seu tempo, onde foram levantados tantos jovens inflamados por paixão por Jesus. Eu fiz parte, né, desse povo, dessa turma que se levantou em Belo Horizonte, de apaixonados pela glória, pela presença de Deus. E estar com você hoje, para a gente, é um prazer e uma honra. Te ouvir é sempre uma honra, porque eu sei que Deus tem muito mais para liberar sobre você, e aquilo que você tem para ofertar, para liberar sobre nós, é algo grande. Amém? Amém. Amém? Então, estamos falando aqui, pastor, antes de fazer o contato com você, sobre Mateus 6, de 9 a 13, venha ao teu reino. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o reino de Deus. Como se estabelece o reino de Deus, para quem está nos assistindo. Eu acho que quando você me mandou esse tema, primeiro é bom estar com vocês novamente e vê-los, né? É uma alegria muito grande. E especialmente falar sobre o reino de Deus, né? Hoje eu estava pensando, uma das razões, a razão pela qual Jesus foi para a cruz foi por causa do reino, né? Pilatos chegou para Jesus e perguntou, você é rei? Em outras palavras, você tem um reino? Você representa um reino? E que reino é esse? Né? Então toda a nossa guerra tem a ver com reino, né? E o apóstolo o João Batista, né, a primeira coisa que ele falou, arrependemos porque é chegado até vós o reino. Então, o reino de Deus é extremamente importante, apesar de que existe tão pouco entendimento sobre o reino de Deus, e eu creio que o reino de Deus, se eu puder parafrasear um pouco, é o que nós mais necessitamos nesse momento. Nós precisamos do reino. Nós precisamos da manifestação do reino. Nós precisamos que a igreja entenda o reino e que a igreja entenda que ela é parte desse reino e representa esse reino. Então, eu acho que não existe assunto mais oportuno para nós falarmos do que sobre o reino de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem feito nesses dias e sobre a necessidade da igreja perceber esse reino. É isso aí. Léo, você que caminha com a gente há tanto tempo, né? E tem sido essa mensagem, essa impressão que o One Movement leva por onde a gente passa, nas nossas vigílias, nos nossos encontros, o estabelecimento do reino de Deus. E como o pastor Judson falou agora, é tão atual essa mensagem, né? Tantas igrejas que têm caminhado conosco, participado conosco, tantos ministérios que se envolvem com a gente. E essa é a nossa missão, estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, onde existe uma guerra ideológica, né? A guerra está acontecendo lá fora,
né? Mas é necessário que você levante os filhos do rei, os filhos, os herdeiros legítimos do rei, para imprimir essa cultura do céu por onde nós passamos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, eu acho que uma das chaves, né, é a gente entender que o reino ele já está dentro de nós, mas para uma potencialização desse reino, nos dias de hoje, nós necessitamos ser governados. Eu acho que esse é o ponto. O papel principal da noiva nesses dias, onde há uma grande guerra espiritual entre reinos. Nós já sabemos quem vai ser o vencedor, a plenitude desse reino vai acontecer no milênio, mas hoje para a igreja ele já está dentro de nós. Mas uma chave para começar a liberar sobre a sua vida e para a noiva no mundo inteiro, ela se permitir ser governada. Quando ela se permite ser governada, quando o cabeça é o cabeça, esse óleo escorre e as manifestações do reino serão impactantes. Isso vai acontecer, o coração de Deus é para que isso aconteça, mas eu queria iniciar falando da importância que nós temos hoje, no seguinte ponto: se permita ser governado pelo cabeça. Que nada esteja entre eu e o cabeça, entre você e o cabeça, dentro do nosso coração. Quando isso acontece, nós somos um canal vivo da manifestação do reino nos nossos dias. Podemos estar passando por pressões tremendas, como nós estamos passando, mas esse reino é inabalável. Na verdade, Deus está abalando o que é abalável para estabelecer aquilo que é inabalável, que já está dentro de nós. E Ele está te convidando a fazer parte disso. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, né, Pastor Judson? Pastor Judson, como que se implanta esse reino? Como vem esse reino? Como nós podemos viver de uma forma abundante esse reino nos dias que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que o que o Léo falou é chave. Nós precisamos reconhecer esse rei e nos submeter a esse rei. Nós só vamos experimentar esse reino quando nós entendemos que existe um rei e que nós precisamos submeter. Uma coisa linda que eu estava pensando esses dias, esse mês passado Deus me levou a ler o livro de Daniel novamente, né? Eu queria falar um pouco de Davi, mas sobre Daniel. Daniel, ele é um dos profetas que eu mais admiro no Velho Testamento. E no capítulo 7 de Daniel, ele experimentou um sonho. Ele teve um sonho onde ele viu várias bestas, né, vários animais. E esses animais, eles devoravam, né, e cada um desses animais simbolizava um reino, simbolizava um tempo, simbolizava um reinado, né? O primeiro desse, eu não vou entrar em detalhes, mas o primeiro desse animal simbolizava a Babilônia, o segundo os Medos e Pérsias, e o terceiro Alexandre o Grande, aquela coisa toda, e ele via todo aquele reino do reino de Roma, e esses animais que representavam esse reino, e ele disse que ele ficou apavorado. Tem um dos animais que ele estava com 3 costelas nas mãos, né? E se você for olhar historicamente, você vai descobrir que esse era aquele reino que rapidamente conquistou a Lídia, Babilônia, né? E então essas 3 costelas representam essas três nações, esses 3 impérios que foi conquistado pelos medos e pelos persas. E Daniel, ele diz, eu estava perplexo, eu estava pasmo, eu estava assustado ao ver aqueles animais, ou seja, aqueles reinos se movimentando. E aí ele diz no versículo 9, enquanto eu pasmo admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos e um ancião pleno de dias se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo e as rodas do trono eram chamas ardentes. Quando eu penso sobre isso, eu penso, meu Pai, aqui está Daniel vendo os reinos se movimentando, não só passado, presente e futuro, e no meio
desse aspecto de, como o Léo falou aí, a coisa está difícil, muitos têm falado, as coisas estão complexas, as coisas estão desmoronando, estão sendo sacudidas. De repente, você vê a movimentação do reino das trevas, você vê o inimigo se levantando de uma forma com muita raiva, com muita ira, e você percebe a movimentação e você fala, meu Deus, e agora? De repente, nós precisamos de profetas como Daniel, que no meio disso tudo começam a observar. Eu acho isso lindo, porque começam a observar tronos sendo movimentados e posicionados. E aí ele começa a observar um trono e um ancião. Acho que a conexão com o Judson ali está se estabelecendo, mas enquanto isso nós vamos continuar aqui falando com você, completando para você o que ele estava falando ali, sobre um tempo onde Deus vai levantar uma geração de Daniel, né, Léo? Uma geração de Daniel que não se curva ao governo deste mundo, que não se curva aos homens, mas sim à liderança de Deus. Não que você não precise da liderança dos homens, sim, elas são estabelecidas por Deus, mas um tempo que nós estamos vivendo, onde muitos estão buscando a resposta desse reino nos governos deste mundo. E nós entendemos que a resposta está nos céus, no governo de Deus, no governo dos céus. O reino de Deus será estabelecido no seu coração quando você se entrega a Jesus, quando você fala assim, Senhor, eu me entrego a Ti, eu Te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, algo acontece. Você é transportado de um reino para outro reino. Algo no mundo espiritual é mudado naquele momento. Você faz parte de um outro reino, e nesse reino a sua mentalidade é outra, a sua bandeira é outra, a sua forma de vestir tem que ser outra, a sua forma de agir também tem que ser outra. Então nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão se confundindo. Você não é cidadão dessa terra, você é cidadão dos céus. E como cidadão dos céus, você tem que se portar como tal. Então, o nosso conflito de identidade hoje tem sido essa. A qual reino você pertence? A qual governo você pertence? E quem tem te governado? Fica essa pergunta, né, Léo? Quem tem governado você nesse tempo de pandemia? E é interessante a gente falar de Daniel, né? Porque Daniel, por exemplo, capítulo 9, ele entrou em intercessão estudando o profeta Jeremias. E a intercessão é uma das principais armas, né? Na forma como Deus governa através da igreja. E quando ele entrou em intercessão, os anjos lá em cima, o segundo céu, né? O anjo mensageiro que veio trazer a mensagem das 70 semanas, que é a linha profética, ele começou a lutar para chegar. Mas Daniel teve uma participação linda, maravilhosa, que ele estava intercedendo, orando, jejuando, olhando para a profecia ali que Jeremias tinha trago, e ele operou juntamente com o coração de Deus uma mudança poderosa, que foi a liberação no mundo espiritual do retorno do seu povo ali à terra prometida, saindo da Babilônia. E hoje nós temos esse papel. Eu quero passar para o Judson aqui, mas estou falando aqui, Judson, que hoje nós temos esse papel, que como Daniel se rendeu e se prostrou e orou, e olhou para a palavra, para Jeremias, hoje nós podemos e precisamos movimentar o reino de Deus, porque quando nós temos um alinhamento com o coração de Deus, os anjos vão vir, vão trabalhar, vão fazer, e a coisa vai avançar. Mas vou passar para você que você precisa concluir o seu, Conclui aí pra gente, seu pastor. pensamento, meu irmão. Eita. Eu acho que eu fiquei empolgado, não sei que parte que caiu. Vamos que vamos. Você estava falando dos tronos, Tava entrando falando no último trono. do último trono de Daniel. Fiquei empolgado. Então, o que acontece? Daniel, vendo todos esses reinos se movimentando, de repente ele começa a ver os tronos sendo estabelecidos, e ele vê um trono. Eu olhei no original, procurei, mas por que é tronos e não trono? Né? E depois um trono. Né? Mas mais embaixo você vai descobrir no versículo 18, diz assim, no entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino e o possuirão. O que isso quer dizer?
eu creio que nesse momento onde nós vivemos, existe uma necessidade da igreja não enfatizar ao máximo, como a gente enfatiza o reino das trevas, mas nós precisamos ver no meio disso tudo o que o reino de Deus está se movimentando. E se você me perguntar, eu vejo o reino de Deus, tronos, a igreja se movimentando em autoridade. A igreja vai agir em autoridade como ela nunca experimentou antes. Eu particularmente creio que nesses dias o Senhor vai nos dar mais revelação da autoridade desse reino do que nós tínhamos há 100 anos atrás ou há 200 anos atrás. Então, eu creio que essa geração dos últimos dias, eu creio que o Espírito Santo está nos chamando. Eu preciso que vocês enxerguem o trono e os tronos, que é a igreja reinando junto com o Cordeiro, a igreja reinando junto com o Senhor, se movimentando. Existem muitos tronos aí, existem muitas movimentações, mas existe o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. A solução para as nações é o reino de Deus. Aê! A solução para as nações é o reino de Deus. A solução para as nações não são governos estabelecidos pelo homem nesse tempo. A solução para as nações é o reino de Deus, é Jesus, é o Messias. É você olhar para os céus, de onde vem o seu socorro. E é isso que o Pai está falando conosco nesse tempo todo. Nesse tempo de pandemia, encerrando esse penúltimo programa aí do One Movement, o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Estabeleça o meu reino. Aprendam a orar desta forma, que venha o meu reino. Foque em mim, olhe nos meus olhos. Né? Nesse tempo de vigília, a última vigília, o Senhor falou tanto no nosso coração, que é tempo de fixar os olhos no Pai, olhar nos olhos do Pai, tirar os olhos, o foco da terra. Porque se você continuar olhando para essa terra, você vai se perder e você não vai entender a movimentação de Deus para esse tempo. Muitas coisas estão acontecendo para tirar o seu foco. E um tempo onde tem se falado tanto de política, tem se falado tanto da espera de um Salvador que vai colocar em ordem todas as coisas. O Senhor nos chama a atenção. Olhe para mim. Eu governo o mundo. Aonde Jesus está, Ele é o Rei. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, o governo e o poder sobre as nações. Pastor Judson está em outra nação agora. E, Pastor Judson, qual é o sentimento que vocês têm aí? Está nos Estados Unidos. Com relação a isso que eu estou falando, você tem sentido isso também? Parece não, eu tenho essa certeza que o Senhor freou, deu um freio, pisou no freio no mundo, para que a igreja se voltasse para Ele nesse tempo. É verdade, igual eu falei antes, eu acho que a gente tem um desafio. Ou a gente fica pasmo com os príncipes que estão se movimentando aí, ou os nossos olhos estão focados no Senhor. Eu me lembro daquele texto quando Pilatos estava questionando Jesus, né, perguntando, você é rei ou não é rei? Me explique, eu quero saber. Minha esposa não dormiu de noite porque ficou sonhando um sonho sobre você. Você é rei ou não é? Qual que é o seu reino? Jesus falou, olha, deixa eu explicar. O meu reino não é desse mundo. Na verdade, o grego ali seria, a minha basileia não é desse cosmos. Em outras palavras, existe uma intenção, e eu não quero que ninguém fique ofendido comigo, porque a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, né? Mas não existe nenhuma intenção dos céus em que parece que todo mundo quer trazer Jesus para o seu cosmos, né? Pilatos falou, então, você é rei desse nosso ambiente aqui, você é um político como nós, você vai brigar no mesmo ringue que a gente. De repente Jesus falou, espera aí, Pilatos, eu não tenho nada a ver com esse reino de você. Você não tem ideia o reino que eu represento. Você não tem ideia o reino que eu sou. E depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias com os seus discípulos ensinando sobre o reino. E Deus diz que os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, é agora que você vai restaurar
o reino da maneira como a gente entende, Jesus falou, não é assim não, deixa eu te explicar o que eu vou fazer. É muito mais poderoso, é muito mais profundo, vocês serão cheios do Espírito Santo, vocês vão saquear o inferno, vocês vão estabelecer o meu reino, vocês vão estabelecer. Então, eu não quero ofender ninguém, mas eu acho que a igreja tem se tornado mais um ambiente de expressar nossos desejos políticos do que o reino de Deus. Uau! Fica aí essa cutucada de Deus em você, né? Como você tem se portado nesse tempo, para onde você tem olhado, seus olhos estão fixos nos olhos do Pai ou seus olhos estão fixos nessa terra? Léo, quer concluir? Eu queria fechar, né, com um texto que eu tenho meditado e amado demais, né, que é Hebreus capítulo 12, mas versículo 27 fala o seguinte: ora, esta palavra ainda uma vez e por todas significa a remoção dessas coisas abaláveis como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O reino de Deus está vindo, querido, e quando o reino de Deus está vindo, as coisas, elas se abalam. Mas elas se abalam para aquilo que é inabalável, que está dentro de nós, que é esse reino, essa perspectiva, né, espiritual do Espírito Santo governando sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, ela seja estabelecida, primeiramente por dentro, até o momento em que Satanás vai ser expulso ali dos céus e vai cair sobre a terra, e é a igreja que vai participar disso. Apocalipse capítulo 12 fala que eles o venceram por causa do sangue, da palavra do testemunho, e porque não amaram as suas próprias vidas. E aqui fala o seguinte: por isso, recebendo de nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Precisamos reter a graça, guardar a graça que está disponível, servindo o Senhor de modo agradável, com reverência e temor, porque Ele é o cabeça desse reino. Que essas coisas inabaláveis possam adentrar no seu coração, e quando isso vem, a paz que excede todo entendimento, apesar dos abalos, apesar dos momentos difíceis, você tem essa herança sobre a sua vida, e isso é para agora, é para hoje. Nós podemos estar vivendo vários problemas, várias dificuldades, mas quando eu estou em conexão com o Rei, que é o Príncipe da Paz, eu posso ter uma paz que excede todo entendimento. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria, e o reino de Deus é justiça no Espírito Santo. Aleluia. Disponível agora para a igreja, agora, para esses dias. Aleluia. Em nome de Jesus, eu desejo isso para a sua vida. Glória a Deus. Então vamos concluir que o reino de Deus, ele se estabelece onde Jesus é rei. Será que Jesus é rei na sua vida? Jesus tem tomado esse lugar de reinado na sua vida, de governo na sua vida? E que você possa fazer essa oração agora: Senhor Jesus, vem reinar sobre mim. Eu te convido como único, suficiente. Tu és suficiente. O mundo não é suficiente. O governo não é suficiente. O governo dessa terra não é suficiente. Mas você é suficiente para mim. Amém? E eu quero já te convidar para estar conosco na nossa próxima vigília, a última vigília do ano, no dia 19 de dezembro. Se prepare, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas naqueles dias, nesse dia, nessa madrugada. Já vai convidando aí os seus amigos para a gente adorar ao Senhor e glorificar por tudo que Ele fez nas nossas vidas nesse ano. Pastor Judson, eu queria te agradecer pela sua presença aqui conosco. Daqui um tempo estará aqui pessoalmente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. É sempre uma honra, um prazer te ouvir. Eu também quero agradecer, prazer estar com você, viu, meu brother? É bênção Bom demais. demais, saudade. Pena que o nosso Saudade, tempo aí é cara. curto, mas eu tenho certeza que o que você liberou aqui alcançou vidas. Pastor Léo, honra também ter você aqui com a gente, viu? Que isso, que Deus abençoe esse ministério e que juntos nós possamos ser um canal da manifestação do reino nesses dias como embaixadores de Cristo. Amém, amém, amém. Siga as nossas redes sociais, @ONIMovement. Em breve o pastor Júnior vai liberar algo, nós vamos colocar lá, o que foi gravado aqui a gente vai colocar lá. Nos acompanha, nos siga e até o nosso próximo programa. Deus abençoe a sua vida.